Fala pessoal, vocês devem conhecer que a fama da China não é muito boa, mas hoje nós vamos falar exatamente isso e você vai acompanhar nesse vídeo. Solta a vinheta aí, editor, por favor. Bom pessoal, hoje é um tema polêmico e vocês podem até conhecer essa história dependendo do seu conhecimento de aviação. Nós vamos falar do Xangai Y-10, é um avião chinês desenvolvido com base em quê? No Boeing 707, claro, né? A gente tem que copiar o primeiro jato do mundo, né, que deu certo, porque o Comet ali tá meio... Tá ok, tem um Caravelle, vou dar o desconto para vocês. Tem um Sugevest Caravelle lá que era um avião muito bom, só que não tinha autonomia. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Bom, pessoal, o Xangai Y-10 é um projeto da China para avançar na época da aviação e vocês devem saber que antigamente, na década de 70 e 80, a China não era um país tão avançado assim e algumas coisas tecnológicas eram consideradas avanços extraordinários, era considerado um nível avançado demais para o país. E eles fizeram exatamente isso, só que foi de um jeito bem complicado. Bom, toda a história começa com um acidente, um suposto acidente, um provável acidente, que na verdade não aconteceu, e um 720, não é o 707, é o 720, que ele foi exportado para a China, literalmente, através do Paquistão. Misteriosamente esse avião desapareceu, disseram que foi um acidente, mas na verdade nunca se descobriu o que causou esse acidente, o que era esse acidente. Lembrando, pessoal, por que esse avião foi exportado do Paquistão? Literalmente porque a China, desde aquela época, tinha uns embargos comerciais bem absurdos ali e ela não podia comprar praticamente avião de fora. Então, qual a solução? Pegar um avião de fora, um avião do Ocidente, e nós precisamos copiar esse avião do Ocidente. E o que eles fizeram? Comprar esse avião através de um país que era meio parceiro naquela época. Na verdade, era o Paquistão. Bom, aí começa toda a história. Eles conseguiram o 720, que é uma versão reduzida do 707, feita pela Boeing, e a partir de então eles trabalharam, estudaram o avião, eles desenvolveram toda uma tecnologia em cima desse avião para fazer literalmente uma cópia. É exatamente isso que nós estamos falando, vocês podem ver nas fotos. É literalmente um avião extremamente parecido, com uma diferença ou outra, tem uma diferença ali no estabilizador vertical, que é um pouquinho mais alto, uma diferença ali nas janelas do cockpit, mas no interior, nos sistemas, é praticamente o mesmo avião. Bom, pessoal, mas como vocês podem imaginar, a semelhança entre um avião e outro não parava aí, a semelhança era muito maior. A semelhança da quantidade de assentos que o 707 poderia receber e o avião chinês poderia receber era muito absurda. O avião chinês poderia levar até 178 passageiros em uma única classe do aperto, literalmente. Além disso, o tamanho de asa era parecido, que a gente chama de envergadura na aviação, o comprimento era parecido, a largura era parecida, a altura do avião era parecida, a altura do solo, no caso. Então, tivemos um nível de semelhança gigante. Até os motores desse avião, o Xangai Y-10, eram os mesmos motores usados pelo ali o 720 da Boeing. Literalmente, é isso que vocês estão imaginando. Só que a China até então não tinha desenvolvido nenhum avião a jato no seu próprio país. E o que eles fizeram? Eles tinham a tecnologia básica da básica da básica. A parte dos motores a jato até que eles conseguiram pegar do 720. Porém, a parte dos sistemas do avião não foi bem assim. Então a China teve que recorrer aos seus aviões mais velhos. Então, enquanto o 707, o 720, para voar precisava de apenas 3 tripulantes, neste caso, nós precisávamos de 5, no caso do avião chinês, né? Ao todo, a China desenvolveu 3 protótipos ao longo da década de 70, finalzinho da década de 70, na verdade, e na década de 80, esses protótipos realmente voaram, fizeram horas de voos, quase foram certificados, mas o projeto foi literalmente abandonado porque na época, ali no início da década de 80, o 707 era um avião muito velho, já estava sendo substituído por outros tipos de aeronaves, como o próprio 767 da Boeing, e a China considerou que não era tão viável utilizar um avião de tecnologia antiga, né, que já tinha quase seus 30 anos de idade ali, na década de 80. Então o projeto foi totalmente cancelado. Bom, pessoal, um dos outros motivos também do Xangai Y-10 ter sido abandonado é que, na época, a China conseguiu uma licença especial dos Estados Unidos de exportação e produção em território nacional do MD-80 e toda a série MD-80 ali da McDonnell Douglas dentro da própria China, e o MD ele era um avião muito mais avançado
tecnologicamente do que o 707 e muito mais útil para as rotas dentro da própria China. Porém, essa engenharia reversa que a China fez no avião da Boeing, né, literalmente, permitiu que a China aprendesse mais sobre motores e sistemas, construindo bombardeiros, caças e tudo que a gente vê na aviação chinesa hoje. E o próximo vídeo que nós vamos falar é exatamente esse, depois de falar resumidamente sobre o Xangai Y-10. Nós vamos falar sobre o Comac C919, o mais novo avião da China que é capaz de concorrer com o 737 MAX e com o Airbus A320neo, dois aviões de geração novas e que utilizam também o mesmo motor desses aviões do Ocidente, da Airbus e da Boeing. Então é isso, pessoal. Aguarde o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Se inscreva aqui no nosso canal e até mais.